Ecos do Calvário, anunciando a palavra de Deus e a volta de Jesus. Apresentação, Pastor José Ivan. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. E neste momento, vamos ler na Palavra de Deus em 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 1 ao 14. Nos diz a santa Palavra de Deus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição de homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos por este momento glorioso, ímpar, de estarmos na tua santa presença, para louvar o nome de Jesus, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, imutável, eterno, glorioso, o Deus que assiste conosco, o Espírito Santo que está conosco e tem nos ajudado na caminhada. A caminhada é difícil, é árdua, mas nós somos conduzidos, dirigidos, regidos pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa os nossos ouvintes, que eles possam, nesta noite, serem agraciados com a palavra de Deus, fortalecidos na fé,
animados para prosseguir na jornada, porque a nossa pátria é o céu. Senhor Deus, abençoa o nosso querido e amigo irmão Joseph, teu servo e sua família. Guarda ele, irmão Kelly e família, sua mãe, a irmã Conceição, e todos os que nesta noite sintonizam a Rádio Efraim 92,1. Irmão Alberi, também um abraço para você, em nome de Jesus. Senhor, abençoe minha esposa, a Neice, meus filhos, minha filha, meu netinho, meu genro, minha nora, e todo o povo de Deus, nosso pastor Erivelto, a sua casa, os obreiros, o povo de Deus. Enfim, Senhor, nos ajuda a sermos verdadeiros cristãos, transformados, com um caráter ilibado, um caráter cristão, uma vida totalmente na dependência do Espírito Santo. Paizinho do céu, nos unge para fazermos este programa, e que este programa seja para a tua glória, e que vidas possam reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador e possam crer em ti, meu Pai. Te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. 20h10, programa Ecos do Calvário pela Rádio Efraim 92,1. Este programa tem o comprometimento de adorar o nome de Jesus e proclamar a sua santa palavra, a palavra de Deus que é poderosa, que é viva, que é absoluta, que é transformadora. A palavra nutre o nosso espírito e é por isso que nós amamos a palavra, servimos a palavra e nos alimentamos da gloriosa palavra de Deus. E vamos, neste momento, começar os louvores. O nosso Deus é digno de todo louvor e glorificação. Ouviremos inicialmente o cantor Eliezer Rosa e a belíssima música Caminhos de Emaús. Vinte horas e 17 minutos na Grande Jurema. Quero abraçar nesta noite o nosso querido diácono Felipe, lá do Marechal Rondon, e toda a sua família ligados no programa Ecos do Calvário. Que Deus te abençoe grandemente, irmão Felipe, e toda a sua família. Dias 20 de agosto, portanto, quinta-feira agora, dia 27 de agosto e dia 3 de nove, eu estarei com a bênção de Deus, com a graça de Deus, ministrando 3 noites de estudos sobre escatologia. É um assunto muito glorioso, interessante, e ali estaremos na congregação do Padre Júlio Maria, dirigente, presbítero José Adésio, a quem quero cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus. Antes, porém, quero dar o endereço da nossa igreja, Igreja Assembleia de Deus de Caucaia, uma igreja de refúgio. Localiza-se na Avenida Joaci Sampaio Pontes, 1891, no centro de Caucaia. Pastor e presidente Francisco Erivelto Gonçalves. E os nossos cultos, você que quer nos visitar, vá nesse endereço. Primeiro domingo é o culto geral de missões, onde nós estaremos ali, a igreja, louvando a Deus e pregando a palavra de Deus, fazendo missões. E no segundo domingo nós temos o culto da família. Você é convidado. Terceiro domingo, culto da vitória. No quarto domingo, culto de louvor. E quando tem o quinto domingo, culto do retorno. Assembleia de Deus de Caucaia, uma igreja de refúgio, presidida pelo pastor Francisco Erivelto Gonçalves, a quem cumprimento com a paz do Senhor. Também quero abraçar o pastor Eliseu Nobre. Pastor Eliseu Nobre, me encontrei com ele lá em Guaraciaba do Norte, presidente da CIMADEC. Quero cumprimentá-lo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos continuar louvando a Deus. Também os pastores do interior, o pastor Fernando, o pastor Anísio e os muitos pastores que
fazem a Assembleia de Deus de Caucaia uma igreja de refúgio. Ouçamos agora a cantora Creuza Ferreira, a música De Madrugada. Ouçamos. Glória a Deus. Eu quero abraçar neste momento meu grande amigo Mário Júnior Rocha. Um abraço para ele, para a família dele, para a esposa dele, que está nesta noite nos ouvindo. O Mário Júnior é filho do meu grande amigo, saudoso Mário Rocha, na intimidade, irmão Nenenzinho, meu grande amigo de longas datas, que hoje dorme com o Senhor, né? E o Mário Júnior é o filho dele, está nos ouvindo. Quero rogar a Deus pelo filho do Mário Júnior, do seu filho, da sua esposa e dos seus familiares, a Bernadette. Deus abençoe grandemente, os proteja e que cada dia mais eles se firmem no Senhor, porque o fim está chegando e em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. O mundo hoje já vive mergulhado no caos. Mundo hostil, violento, idólatra, o mundo pecaminoso. Agora você imagina quando a igreja for trasladada da terra. O que acontecerá? Juízo de Deus, governo do anticristo, o mundo mergulhará no caos jamais visto na história da humanidade. Com isto, a igreja estará lá no céu com Jesus, no tribunal de Cristo e em seguida nas bodas do Cordeiro. Portanto, você que não é crente em Jesus Cristo ainda, receba como seu Salvador. E você que é crente, cada dia mais se santifique. A santificação é um processo. Seja santo hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. É um processo, é um progresso para você estar pronto para a vinda de Jesus. Daqui a pouco ouviremos a palavra do Senhor com o nosso amado irmão Kélio. Daqui a pouco. Quero abraçar também a minha esposa, a irmã Neice. Um beijo para ela, para o Joel, para a Raquel, para o Jonatas, o Davi. Deus abençoe grandemente a Joelma e o Rubens. Esta é a minha família. A esposa, 2 filhos, uma filha e um netinho, um genro e uma nora. Também quero abraçar minha mamãe, Tereza Sampaio, com 87 anos de idade, a Ana Sampaio, com 82. Enfim, Deus continue abençoando todos vocês, em nome de Jesus. E vamos continuar louvando a Deus. Daqui a pouco, o nosso amado irmão Kélio estará ministrando a palavra de Deus. E quero lembrar, dia 20, 27 de agosto e 3 de setembro, estaremos na congregação do Padre Júlio Maria, ministrando a palavra de Deus, o tema escatologia, a volta de Jesus, a distinção do arrebatamento da vinda em glória, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o milênio, a dispersão, é muita coisa. Então você é o nosso convidado para se enriquecer da palavra de Deus, ter mais conhecimento da área de escatologia e ser grandemente abençoado pelo nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos agora ouvir o cantor Luiz de Carvalho. Eu quero compartilhar com todo o povo de Deus. A irmã Conceição, a mãe do Kélio, ao nosso amado amigo e irmão Mário Júnior e família, para minha esposa e família, para o povo de Deus, que todos agora que estão ligados conosco. Também quero dizer para você que o amado irmão, a amada irmã, pode gravar um áudio e mandar para o nosso telefone. E eu me esqueci aqui, Joseph, eu deixei o papel em casa da rádio. Qual é o da rádio? Já vamos informar você. E o meu, caso queira mandar para mim, é o 85999 50 82 80. Manda seu áudio falando do programa, dando um testemunho rápido, falando aquilo que Deus colocar no seu coração. Repetindo, é o 999 50 82 80. É o meu celular. E o da rádio é o 99. Se aqui o José procurar aqui, né? Glória a Deus. Então você tem a oportunidade de interagir conosco, de trazer um testemunho de edificação, porque o nosso Deus é quem nos sustenta, quem nos fortalece. Sem Ele, nós somos fracassados. Sem Ele, nós não temos o céu
como pátria celestial. Sem Jesus não há perdão de pecados. Sem Jesus, o homem está fadado à perdição eterna. Glória a Deus. Então você vai mandar agora, se você assim desejar, o seu áudio, uma mensagem rápida, como está achando o programa, e também pode mandar uma mensagem dando um testemunho do que Deus fez na sua vida. O telefone da rádio é esse aqui, 92 99 73 96. Repetindo, anote aí, 92 99 73 96. Louvado seja o Senhor. Luiz de Carvalho, o rei está voltando. 20 horas e 32 minutos na Grande Jurema. Também quero agradecer a audiência do meu querido amigo Júnior, lá do Cambeba. Ele mora no Messejana, trabalha no Cambeba, é coordenador do Centro de Convivência. Quero agradecer pela sua honrosa audiência. Deus te abençoe grandemente, juntamente com a sua esposa. Aleluia. E vamos ouvir agora a palavra de Deus. O nosso amado historiador, irmão Kélio, estará com a missão, a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. Eu quero a paz do Senhor, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. A paz do Senhor, pastor José Ivan, a paz do Senhor Jesus Cristo, a cada um dos ouvintes do programa Ecos do Calvário. Antes de irmos para a palavra de Deus... É isso que eu ia dizer. Antes de irmos para a palavra, eu quero que vocês se inscrevam no EC Ecos do Calvário no YouTube. Está alcançando, tem mais já de 400 pessoas já verdadeiramente alegres no Senhor que se inscreveram. Curte, compartilhe, se inscreva, compartilhe com seus amigos. EC Ecos do Calvário, no qual colocamos todos os nossos programas ali. Você poderá ver qualquer programa ali em qualquer dia. Glória a Deus. Quero mandar meus abraços tradicionais também à minha mãe, que está ouvindo Cadeira Cativa do programa Ecos do Calvário, ao Eude, o rapaz cheio de saúde, e a cada um que está nos ouvindo nesse momento. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante. Diz a palavra de Deus: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Parando aqui no versículo 7. Meus queridos, Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, na primeira parte do capítulo 4, antes de ir para o capítulo 13, acerca do arrebatamento, é importante observarmos uma coisa. Paulo, ele não coloca dentro desse contexto
prostituição como mero ato sexual fora do contexto de casamento. Ele coloca isso como algo brutal, opressivo, perverso, em que uma pessoa oprime a outra, esmaga a vontade de viver de outra simplesmente por divertimento. Por isso que Paulo ele coloca exatamente dando essa ênfase justamente no versículo 5, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ora, todo tipo de parvoíce, de perversão, de brutalidade, de psicopatia era exercido dentro de um contexto pagão, de uma sexualidade brutal, em que pessoas saíam machucadas, feridas. E dentro desse contexto, toda a vez que existe tal coisa, esta pessoa não está sendo santa. Porque a santidade, ela naturalmente nos faz, em Cristo Jesus, amar o próximo como a nós mesmos. A nos negarmos a fazer mal contra outra pessoa. E dentro desse contexto, meus queridos, é muito importante salientar que Paulo justamente estava colocando essa questão da santidade contra a prostituição de forma salutar, de tal forma que você observando a santificação, ela se opõe à prostituição. A santificação nos faz amar a Jesus, nos faz amar a Deus, ao próximo. Não aquele tipo de santificação em que a pessoa ela começa a oprimir a outra de uma tal forma que a pessoa já não tem mais prazer em coisas espirituais, porque as coisas espirituais para essa pessoa passa a ser algo não desejável, algo ruim. Infelizmente, há pessoas que, numa falta de sabedoria, confunde uso e costume como santidade de tal forma que ela, no processo, esmaga a vontade de viver de uma pessoa. Aí não é santidade, aí é prostituição. Porque nesse sentido, desse contexto, a prostituição, ela esmaga. É como se a pessoa fosse na concupiscência da paixão dos gentios, em tentar esmagar a vontade de viver de uma pessoa em nome de um egoísmo. Santidade jamais será egoísta, santidade jamais vai esmagar a vontade de viver de uma outra pessoa. É verdade que a santidade exorta, a santidade procura fazer com que a pessoa siga o caminho que Cristo ali determina pelos seus santos mandamentos. Mas jamais será opressivo, jamais esmagará a vontade de viver de alguém. Pelo contrário, até quando promove um certo machucado, propicia cura, algo chamado exortação. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos.
É interessante quando alguém oprime, tenta, num processo, esmagar a vontade da pessoa viver. Isto não é santidade. Isto é prostituição. Por quê? Preste atenção. A falta de dignidade em que uma pessoa se expõe a todo tipo de imundícia, ela salta a olhos vistos. Por isso que não raramente temos casos de pessoas que vivem numa vida louca, promíscua, de todas as formas, de todas as torpezas, em que elas não aguentam mais. E elas, infelizmente, acabam se exterminando. Preste atenção nisso. Pessoas que se exterminam porque estariam vivendo felizes, mas essa felicidade é falsa, é artificial. É apenas o vazio e o caos que tomam conta da alma deste ser humano e que precisa da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos que cura a alma, que cura o coração, que cura toda a mente, que cura o corpo. Jesus, ele principalmente quer curar seu espírito. Como diz Marcos capítulo 7, o mal procede do coração do homem porque dele vêm todos os pecados. E o ato de Deus, ele abominar pessoas que se dizem santas, mas que estão em prostituição espiritual por esmagar a vontade de viver de pessoas, é algo que Deus abomina tanto, meus queridos, que Deus, ele toma vingança por essa pessoa que está sendo esmagada, o caos, a dor dentro dela. Versículo 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós. Versículo 7 é: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Olha só. O que é imundo dentro desse contexto? Pessoa sendo esmagada de tal forma em que apenas num relacionamento um fica leve e o outro leva todo o peso. Deus toma vingança disso. E você, nobre pessoa, quem sabe está vivendo esse tipo de absurdo no qual você não apenas leva um relacionamento, não apenas questão de casamento apenas, mas também uma relação de uma amizade que tem sido muito mais daninha, dolorosa, dolosa contra você do que realmente fazendo bem, edificando. Se essa pessoa está usando o nome de Jesus para ficar justificando opressão contra você, é mentira do diabo. Jesus, ele sempre propicia o fardo leve. Jesus, o verdadeiro descanso, ele mesmo promete: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Sabe a tristeza de tudo isso, meus irmãos? A tristeza é de que há pessoas
que, quando ouvem uma palavra dessa, tentam justificar, distorcendo a palavra de Deus, dizendo que é a vontade de Deus para aquela pessoa. E não é. O que nós temos e o que nós vemos, vamos colocar assim a questão do casamento, em 1 Pedro capítulo 3, é de que a mulher ela obedece o marido, não de uma forma escravista, mas como a igreja que ama ao seu noivo Jesus. E aí se torna a mulher sábia, aí edifica a casa. Mas o marido, ele representa Cristo. E de tal forma que o marido, sim, tenha que, se for necessário, dar sua vida por sua esposa. E quando o marido não faz isso? Leia o capítulo 3 de 1 Pedro. As orações dele não é ouvida. E sabe por quê? Se o marido ele representa Cristo, Cristo jamais oprime a sua amada noiva. Ele a trata bem, ele cuida, ele ama, ele sabe dar, porque ele deu sua vida para que essa noiva pudesse morar com ele com toda a eternidade. E se um homem desse tem as orações interrompidas, é porque ele interrompeu a sua aliança com sua esposa de uma tal forma que ela não está feliz. Portanto, meus queridos, santificação jamais será prostituição ou imundície. Santificação nos faz amar a Deus, mais ainda, mas a representação do amor de Deus é quando amamos o próximo. Como diz lá em 1 João, se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, você é mentiroso. Pastor José Ivan. Bendito seja Deus. Ouvimos a palavra de Deus e você tem a grande oportunidade de crer em Jesus Cristo. Quero abraçar também o nosso querido presbítero, professor, pregador do Evangelho, Adriano Góes, lá em Calcaia, juntamente com a sua esposa e irmãos que estão lá reunidos. Deus os abençoe grandemente. E eu vou colocar aqui a palavra do nosso querido Adriano Góes. É um servo de Deus, um pregador, um professor qualificado. E ouviremos agora a sua mensagem que ele enviou para nós. Pastor, a paz do Senhor, passando aqui para informar que nós também estamos ligadinhos aí no programa, viu? Que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando e essa programação tá uma bênção para a glória de Deus. Na minha opinião, só hino raiz. Deus abençoe sempre. Forte abraço. Grande abraço, Adriano Góes. É um prazer ouvir e ter você como nosso ouvinte nos dando essa honrosa audiência. E vamos lá de um louvor para concluirmos a parte de louvor da harpa cristã, o hino de número 144. Já vamos orar pelo diácono Felipe, lá do Rondon, e muitos irmãos que estão necessitando, precisando de oração. Ouçamos. Programa Ecos do Calvário pela Rádio Efraim 92,1. Você que está nos ouvindo nesta noite, por gentileza, se inscreva
no nosso canal no YouTube, EC Ecos do Calvário. Já estamos com 426 inscritos e pedimos a sua ajuda, divulgue, procure outros irmãos para nos ajudar a chegarmos pelo menos em 1000 inscritos para fortalecer o canal no YouTube. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quero agradecer aos nossos amados irmãos pela sua audiência para o nosso programa. Nós estaremos aqui terça-feira. É importante dizermos, toda terça-feira, das 20 às 21 horas, programa Ecos do Calvário, pela Rádio Efraim. Nós estamos aqui quanto tempo na Efraim, José, sabe dizer? Quase um ano. Quase um ano já, né? Quase um ano. O tempo passa rápido, né? Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. É o nosso amado pastor, nosso amigo, rapaz, Henrique de Castro, grande servo de Deus, ele que nos trouxe para a Rádio Efraim, nos levou para a Rádio Vida, é uma pessoa magnífica, o nosso querido pastor Henrique de Castro. Deus o abençoe grandemente, juntamente com a sua esposa. E vamos orar, falar com o nosso Deus, orarmos pelo irmão Francisco, irmão Assis, digo melhor, que está internado. Vamos orar pelo nosso querido Felipe, lá do Marechal Rondon, pelo Adriano e por todos que estão sintonizados na Rádio Efraim 92,1. Pai glorioso, Pai santo e justo, te agradecemos por esta grande oportunidade, que a mensagem que foi pregada nesta noite possa alcançar os corações e vidas possam render-se a Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai amado, a tua palavra é poderosa, o Senhor Jesus Cristo ainda salva nos dias de hoje, o Senhor cura, liberta, transforma a vida, e nesta oportunidade queremos te apresentar o irmão Diácono Felipe, lá do Rondon. Abençoa teu servo nesta noite, meu Pai, restaura a sua saúde, o abençoa grandemente em nome de Jesus Cristo. Também te pedimos pelo Assis, Senhor, que ele está internado, que o Senhor possa trazer cura à sua vida, restaurar a sua saúde. Abençoa os nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão nos hospitais, que estão enfermos, que o Senhor Jesus traga o refrigério aos seus corações e que eles sejam curados em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, o nosso pastor Erivelto, toda a sua casa, todos os obreiros, os pastores do interior, os nossos dirigentes, enfim, toda a igreja de Jesus, para estarmos apercebidos, porque o fim está chegando e brevemente Jesus virá, pois a sua volta é iminente, não necessita de sinais. Portanto, que todos nós estejamos preparados para sermos levados pelo Senhor, porque o mundo de hoje está muito difícil viver nele. Somente com a graça de Deus e as misericórdias do Senhor é que estamos vivendo. Abençoa meu pai amado, a minha família, minha esposa, meus filhos. Abençoa o Mário Júnior e sua família, o Jônio e sua família, irmão Kelly, sua mamãe, a irmã Conceição e toda a igreja de Jesus. Malberi, os irmãos e irmãs que nesta noite sintonizam o nosso programa. Que a bênção de Deus, que o poder do Espírito Santo e a proteção do Senhor estejam na vida de vocês, nas nossas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos chegando nos momentos finais do programa Ecos do Calvário, mas com a bênção de Deus e a permissão do Senhor, estaremos aqui terça-feira para mais uma edição do programa Ecos do Calvário. Fiquem na paz do Senhor todos vocês, em nome de Jesus. Amém. O programa Ecos do Calvário, apresentado pelo pastor José Ivan, vai ficando por aqui. Mas a mensagem do Senhor continuará ecoando no seu coração. Na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, estaremos de volta aqui na Efraim FM.